quartas de final, o Vasco, que levou um 3-0 na Fonte Nova, tentou uma classificação heróica contra o Bahia em São Januário. O domingo da final da Copa do Mundo, para eles, foi diferente. Hoje é dia de treino do Vasco e só, não tem esse negócio de Copa do Mundo não. Nossa final é essa aqui, ó. O Vasco abriu para os torcedores o treino da véspera do jogo decisivo contra o Bahia pela Copa do Brasil. O Vasco precisa vencer por 4 gols de diferença para se classificar. O Vasco vai sair dessa e nós vamos para frente e nós vamos nos classificar. O Bahia venceu por 3-0 a primeira partida em Salvador. Por isso tem a vantagem em São Januário. Eles acreditam nessa virada, mas nós temos consciência de que temos totais condições de chegar lá. Esse vai ser o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida foi há mais de 2 meses, no começo de maio. De lá pra cá, muita coisa mudou nos dois times. Por exemplo, Vasco e Bahia estão com novos treinadores. Jorginho vai fazer o primeiro jogo oficial no comando do time depois da saída de Zé Ricardo. E Enderson Moreira será o comandante da equipe baiana, que era dirigida por Guto Ferreira. Até é difícil de lembrar quem exatamente foi o time que jogou, né? Nossa postura tem que ser totalmente diferente. A gente tem jogadores aí que estão muito motivados para fazer história. E ó, se liga porque esse aqui é outro confronto decisivo hoje pela Copa do Brasil. Cruzeiro e Atlético Paranaense se enfrentam no Mineirão. O Cruzeiro está em vantagem, venceu o jogo de ida por 2-1 em Curitiba e precisa apenas de um empate para se classificar. Para tentar uma virada, o Furacão aposta numa nova filosofia de trabalho. Durante o recesso da Copa, o clube demitiu o técnico Fernando Diniz e Thiago Nunes assumiu interinamente o comando da equipe. Os dois clubes se reforçaram. O Atlético Paranaense repatriou Marcelo Cirino e contratou Bruno Nazário. Já o Cruzeiro trouxe o argentino Barcos para o ataque, mas nenhum dos reforços vai poder jogar hoje, porque ainda não foram regularizados. Sem caras novas, o técnico Mano Menezes aposta na técnica do uruguaio Arrascaeta, que está de volta depois de disputar a Copa do Mundo pelo Uruguai. Vamos voltar a falar de Campeonato Brasileiro, porque nessa quarta-feira tem a volta do Brasileirão ao vivo aqui na Globo, depois de Segundo Sol. Num dos jogos mais importantes da rodada, o líder Flamengo recebe o terceiro colocado, São Paulo, no Maracanã. Boa tarde a todos. O Flamengo segue se preparando para o jogo contra o São Paulo na quarta-feira no Maracanã pelo retorno do Brasileirão. Até o momento já foram vendidos 24 mil ingressos para essa partida. E hoje no treino aqui no Ninho do Urubu a gente pôde acompanhar só o aquecimento dos jogadores. Isso porque o técnico Maurício Barbieri faz mistério sobre os titulares que vão enfrentar o São Paulo na quarta. No lugar do Vinícius Júnior, que foi para o Real Madrid, o escolhido deve ser o Marlos Moreno, colombiano, com 17 jogos pelo Flamengo nessa temporada. Fernando Uribe, recém-contratado junto ao Toluca, ainda aguarda a regularização junto à CBF para saber se vai poder ser escalado. E uma notícia importante é que o clube entrou com um recurso junto ao STJD para saber se o Guerreiro está ou não liberado para enfrentar o São Paulo na quarta. A resposta deve sair até o final da tarde dessa segunda-feira. O São Paulo apresentou agora há pouco, aqui no centro de treinamento da Barra Funda, 2 reforços para esse segundo semestre do ano. Rojas, meia atacante equatoriano de 29 anos, estava no Talheres da Argentina, chega como reforço para substituir o Marcos Guilherme, que acabou deixando o time do São Paulo recentemente, e o outro reforço é Bruno Pérez, lateral direito de 28 anos, estava na Roma da Itália. O São Paulo se reforça para a continuidade do Campeonato Brasileiro e também da Sul-Americana. Tem jogo importantíssimo na quarta-feira contra o líder Flamengo, tenta diminuir a vantagem que atualmente é de 4 pontos e existe uma grande possibilidade do torcedor já ver um desses reforços em campo. Rojas tem treinado entre os titulares e, de acordo com o próprio Aguirre, treinador do time, deve ser sim titular nessa quarta-feira. Valeu, Renato Cury. Vamos falar agora do Corinthians, que pega o Botafogo na quarta-feira em São Paulo. O Botafogo treina agora à tarde. O Corinthians treinou no período da manhã e o Anselmo Caparica traz as notícias pra gente. O Corinthians, durante a parada da Copa do Mundo, fez 3 amistosos. Venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte por 2-0, depois ganhou do Grêmio em São Paulo por 2-1 e aí na Arena Corinthians encarou o Cruzeiro mais uma vez. O jogo terminou empatado em 2-2. O técnico Osmar Loz perdeu 3 jogadores muito importantes. O zagueiro Balbuena, o lateral esquerdo Sid Clay e o meio-campo Maicon. Mas também ganhou 2 reforços. O lateral esquerdo Danilo Avelar, que estava no futebol italiano, e o atacante Jonatas, que estava jogando na Alemanha. Para o jogo contra o Botafogo na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro,
O Osmar Loz tem alguns problemas. O Cleison, o Jadson e o Ralf não participaram do treino de hoje. O Jonatas ainda não foi regularizado, então o Roger deve jogar no ataque corintiano. É isso, aos poucos vamos retomando essa rotina do Campeonato Brasileiro. E outro duelo importante é entre o quinto colocado, Grêmio, e o vice-líder Atlético Mineiro em Porto Alegre. Quem vai jogar? Essa é a indefinição que Galo e Grêmio têm para o jogo. O Atlético contratou 6 jogadores na parada para a Copa, mas o atacante colombiano Xará, principal reforço, ainda não está regularizado. No Grêmio, a dúvida é o atacante Marinho, recém-chegado da China, que também espera para ser inscrito. O zagueiro Jeromel, que estava com a seleção brasileira na Copa, deve ser titular. Vamos para a primeira parada no Globo Esporte e na volta vamos ver a festa em Paris para receber a França, que agora é bicampeã mundial. É já já.